Quando se fala em apostasia, que é um pecado, que pode se considerar blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, alguém imagina que a apostasia é um cristão se tornando um satanista. Claro que isso também é apostasia, mas a apostasia em si não se resume só nisso. Existem igrejas, denominações que se intitulam evangélicas, pentecostais, neopentecostais, que estão completamente apostatadas da fé cristã. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Fique até o final desse vídeo. Eu volto logo após a vinheta. Paz e graça da parte de Deus por Cristo Jesus esteja no coração de todos vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Carlos Einar. Eu peço a você que gosta dos meus vídeos, que admira o meu conteúdo, já deixe o seu like. É muito importante para este canal. E quem é novo aqui e ainda não é inscrito, neste canal eu abordo variedades de assuntos, principalmente temas bíblicos como comportamento cristão, e o foco é alertar as pessoas acerca do fim dos tempos. Se te interessa esse tipo de conteúdo, eu convido que você inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do meu canal. Bom, se você buscar a definição do que significa apostasia na fé cristã, por extenso, apostasia significa renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação, o ato de renunciar, partido, doutrina ou ensinos bíblicos e etc. As escrituras elas falam da apostasia que entraria na igreja depois da morte dos apóstolos e também ia se intensificar no final dos tempos, que já estamos vivendo. O apóstolo Paulo, quando se encontrou com os irmãos responsáveis pela congregação de Éfeso, ele disse: "Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si." E é realmente isso que tem acontecido na maioria das denominações evangélicas. Pode-se dizer que quase todas têm um pequeno, médio ou grande desvio de alguma verdade da Bíblia. Mas como saber se onde eu congrego tem ao menos um tiquinho de apostasia? Tem igrejas que são tão apóstatas que só em você entrar no templo, você vê e percebe que ali o negócio não é normal. Aí quando os pastores abrem a boca, aí acaba de acabar. Aí você só ouve falsas promessas que são alicerçadas em votos em dinheiro. Você vê um abrandamento de doutrinas bíblicas, tá? Eu não estou falando aqui de usos e costumes. As igrejas não estão incentivando as pessoas a se submeter ao que a Bíblia ensina, mas a liderança das denominações, elas estão se submetendo ao que a grande massa quer. Hoje você vê líderes fundando igreja que abraça as causas sociais, e nem sempre essas causas são as causas de Deus. Como, por exemplo, igrejas que apoiam o casamento LGBT. Os pastores, na maioria, são duplas homoafetivas. Tem igreja de roqueiros, igreja de surfistas, igreja de naturistas que realizam o culto, todo mundo pelado. Um monte de igreja para um monte de tipo de gente. As pessoas, elas não querem se sujeitar às escrituras. Elas querem uma denominação que preencha algum vazio, alguma deficiência interior que essas pessoas possuem e carregam durante a vida. E algumas denominações evangélicas enxergam um potencial lucrativo em cima disso. Como, por exemplo, as igrejas da teologia da prosperidade. Você não pode ser pobre. Pobreza é do diabo. Você tem uma maldição na sua vida. Por isso que você vai de mal a pior na vida financeira ou na vida sentimental. Aí as pessoas que vão lá, elas veem esses caras ler só um versículo e ainda fora do contexto, mas não sabem que a realidade bíblica é outra. A igreja sempre foi pobre e perseguida. O Senhor Jesus, ele mesmo não tinha casa própria. O Senhor Jesus era sustentado por doações de mulheres. Jesus vivia do que os outros davam, tipo um almoço aqui, uma janta ali. E tem gente que vai dizer, aonde já se viu falar que Jesus recebia doações de mulheres? Ora, Lucas 8,3, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então o próprio Jesus, ele não tinha posses. Aí vem o Abílio Santana dizer que o Senhor Jesus tinha uma casa na praia.
Paulo recebia a ajuda dos irmãos porque fazia tendas, mas a maior parte do tempo, Paulo pregava as boas novas do Evangelho da Graça. Ou Paulo trabalhava ou viajava em missões. Então ele fazia os dois, da maneira que ele podia. E ele era ajudado também financeiramente. Paulo não tinha nada. E esse evangelho que é pregado hoje nas igrejas, que a pobreza é coisa do Satanás, que é maldição, você tem que dar R$10 para Deus te dar 1.000, né? E assim multiplicadamente. Isso é apostasia. Tem igrejas que você não escuta, não ouve uma pregação cristocêntrica. Cristo não é o sentido da pregação. Não há uma pregação que fale do propósito de Cristo em relação à igreja, uma pregação que chame a atenção da igreja ao arrependimento. Mas na maioria você só ouve, Deus vai te exaltar, Deus vai te libertar, você vai vencer a guerra. Claro, eu creio que Deus, ele vem ao socorro dos que o clamam, dos que o buscam, tá? Eu não sou contra esses tipos de pregações que muitos chamam de triunfalistas. Eu já fui arrebentado para a igreja várias vezes e veio pregações com a palavra de vitória, e isso se cumpriu na minha vida várias vezes. E Deus me deu vitórias através da palavra, da pregação. O grande problema é que quando você só escuta pregações de vitória, o ensino das escrituras fica onde? Mas isso é apostasia? Bom, se a igreja focar só em pregações assim, é um indício de apostasia, porque a pregação se afasta de ensinos importantes da palavra de Deus só para investir em pregações motivacionais. Deve-se ter um equilíbrio, porque na igreja primitiva tinha tanto mensagens proféticas como tinha ensino da palavra. Outra apostasia que está acontecendo muito nas igrejas, primeiro, Deus abomina a idolatria. E vocês sabem qual é a maior religião idólatra do mundo. E uma coisa que nós vemos aí acontecer nas igrejas, aos montes, é as igrejas que se dizem cristãs evangélicas fazendo um tipo de ecumenismo. O sacerdote de tal igreja indo pregar no culto do pastor e o pastor indo pregar na missa do sacerdote. Espera aí. Respeitar a religião alheia é uma coisa, mas se misturar, aí é bem diferente. Não vem com uma historinha da política da boa vizinhança. Ou você ama o pecado ou você o aborrece. Se misturar com idolatria, para mim isso é um grande indício de apostasia, de se apostatar da fé. Porque uma igreja que se apostatou da fé há séculos, que é a mãe das abominações, que junto com Constantino, o imperador pagão, estabeleceu heresias, e essas heresias acompanharam a reforma protestante, e hoje essas heresias nas igrejas são tidas como verdades bíblicas, e as verdades bíblicas são consideradas heresias. Aí homens que se dizem pastores colocam os maiores disseminadores da idolatria em seus púlpitos. Me desculpem, tá? Mas isso sobe como enxofre fedorento nas narinas de Deus. Isso é bem diferente de você ter comunhão espiritual com uma pessoa de outra denominação evangélica que não seja idólatra, mesmo que tenha diferenças teológicas. Pelo menos essas igrejas não são idólatras. E falando em apostasia de idolatria, tá? Idolatria não é você somente se prostrar em frente de imagens. Idolatria é você colocar um homem comedor de arroz e feijão, que defeca, faz xixi, e quando morre tem que ser velado e enterrado no máximo 24 horas, senão ninguém aguenta o fedor de carniça. Colocar esses homens como um porta-voz de Deus, intocáveis, inquestionáveis, infalíveis. É tipo que a grande meretriz que está sentada sobre as 7 colinas de Roma, que diz que o seu líder, Papa, é infalível quando se trata dos dogmas da sua igreja, né? Diz que ele não erra. Esse mesmo espírito está nas denominações. A idolatria é tão grande que até Deus se assusta. Qualquer coisa que você falar, você é xingado até a sua 70ª geração. Vai falar que o Macedo está errado para Yurd. Fala mal do Malafaia para Divec. Fala mal do Valdomiro para Mundial. E assim vai. Eu comentei uns equívocos dos líderes da igreja que eu congrego, que eu frequento. Meu Deus, quase fui fulminado. Isso é idolatria. Isso é um tipo de idolatria, não a imagens, mas é um culto a um líder religioso. E aonde eu quero chegar com toda essa exposição? Presta atenção. Quanto mais apóstata for a denominação, quanto mais distante do evangelho puro e genuíno forem as religiões, mais propensas elas serão a adorarem a besta e a obedecerem ao anticristo. Eu falo sem medo de errar. O terreno para o governo da besta já está arrumado, já está tudo preparado. O diabo tem conduzido a maioria das religiões
ao distanciamento de Deus e com isso tem minado os 4 pilares do mundo. O diabo precisa desestruturar esses pilares para poder operar nos 7 anos da grande tribulação. E esses pilares, primeiro é a sociedade, que são a massa, a política, que são os governos, a economia, que são os bancos, e a religião, que é um dos sistemas mais poderosos em manipular as pessoas. O que falta mesmo é aparecer o anticristo e se afunilar as coisas para a volta do Senhor Jesus. Essa é uma reflexão importante para que eu e você, nós possamos estar de olho no comportamento dos governos, da política, da religião, ficar de olho nas pessoas, de olho nas nossas igrejas, nas nossas denominações, para que nós não venhamos a ser enganados. Não devemos crer cegamente em tudo que nos é apresentado. Nós devemos ser como os bereanos, examinar e reter o que é bom, né? E ficar esperto com os falsos ensinos que podem nos apostatar da verdadeira fé em Cristo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com amigos, familiares, com no mínimo 10 pessoas, 10 contatos do seu WhatsApp, compartilhe em grupos nas redes sociais, faça isso e ajude este canal a alcançar e edificar mais e mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita, ative as notificações para que você possa receber todos os vídeos publicados aqui no canal e deixe o seu like, que é muito importante para que o YouTube recomende o meu conteúdo com outras pessoas. Eu encerro te saudando com a graça e a paz de Deus, o nosso Criador, mandando um ósculo santo da caridade dentro do coração de todos vocês. Deus abençoe a todos, um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e fique agora com a patrocinadora do canal, Diminuta Instrumentos Musicais. Olá, maestros, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal do Irmão Carlos para dar um recadinho top. A Diminuta também aderiu agora à modalidade de consórcio, vocês já sabiam? Ainda não? Com parcelinhas pequenininhas você consegue realizar o seu sonho de ter um órgão eletrônico, pianos digitais e acústicos também. Então você tem essa opção de até 60 meses para realizar o seu sonho. Que tal? Quer saber mais? Vem aqui para a Diminuta, chama a gente no WhatsApp que a gente te explica melhor.